Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer uma das maiores canetas que a Jinhao já fabricou, que é essa daqui, ó, a Jinhao Dadao 9016. Então, vamos lá agora para o estúdio conhecer todos os detalhes dessa caneta maravilhosa. Bom, então essa daqui é a Jinhao Dadao 9016. Segundo já comentaram aí no canal, a 9019 seria um pouquinho maior que ela, mas eu não encontrei as dimensões das duas. Mas eu posso afirmar que essa série Dadao é a linha maior que a Jinhao já fabricou. Então, eu escolhi essa daqui, essa cor âmbar, maravilhosa, com dourado. É uma caneta, tem alguns detalhes aqui diferentes do que eu já vi em todas as outras canetas que eu tenho. E eu vou começar aqui pelo acabamento externo, que é aquela resina bem agradável ao toque. Não é aquele plástico lisinho, é uma resina bem confortável ao tocar. Aqui nós temos uma escrita aqui, Jinhao, no clipe, o clipe também bem firme o clipe. E aqui a descrição Jinhao Dadao 9016. Uma caneta de rosquear, então aqui nós abrimos a caneta. Uma pena grande. Aqui uma pena M, uma pena 05, né? Aqui na numeração diz que é uma pena... Tá batendo um reflexo aqui, número 6. Olha, uma pena número 6. Mas é uma pena M, né? E aqui também a carruagenzinha e escrito Jinhao. Essa seção aqui, você sente aqui a rosca. Aí tem essa parte cilíndrica e tem esse ressalto aqui, que ajuda um pouquinho na hora de escrever, para quem tem essa característica que eu tenho de sentir os dedos deslizando aqui em seções cilíndricas, que não são ergonômicas. Esse ressaltozinho aqui ajuda um pouco. Ainda não é a minha pegada preferida, né? Eu realmente prefiro as canetas com aquela pegada ergonômica, que dá o formato para você colocar os dedos aqui, mas não é das mais desagradáveis que eu já usei. Por ser essa resina aqui, que ela é um pouquinho aderente, ajuda um pouco. É diferente das cromadas, né? As de metal cromada, para mim, é um desastre total. Realmente eu não me adaptei e não consigo escrever. Essa aqui já dá uma sensaçãozinha melhor. E aqui, ao desrosquear, também temos aqui uma borrachinha, um anel de borracha para vedar.
E ao desrosquear aqui, nós temos um cartucho enorme, né, bem maior do que um cartucho aí das outras canetas. E um detalhe bem interessante aqui, a construção desse cartucho é um pouquinho diferenciada. Aqui, ó, escrito Jinhao também no cartucho, né? Um sisteminha aqui grande para você rosquear, né, para empurrar a tinta e puxar a tinta. E aqui um detalhe que eu nunca tinha visto em nenhuma outra caneta. Esse conversor aqui, ele não é de encaixar, ele é de rosquear. Então aqui vale uma recomendação também para quem comprar essa caneta ou comprar uma caneta que seja Jinhao ou de outra marca que você não está conseguindo encaixar ou não está conseguindo tirar o conversor, tenta desrosquear, tá? Que é o caso aqui, olha. Então se você vai encaixar aqui, ó, ele não vai afundar lá porque tem a rosca. Tá? Você pode realmente danificar a sua caneta só nesse detalhe. Então, ó, é rosqueado o conversor. Muito interessante isso. E são bastante voltas, né, ó. Se eu considerar aqui, ó, uma, duas, três, 4 voltas, tá? Para você rosquear até o final aqui. E aí se você tentar sacar ele aqui, impossível. Você pegar um alicate aqui, você vai quebrar o conversor, vai quebrar a seção e não vai tirar, porque tá rosqueado, muito bem rosqueado. Então, um cartucho com uma bela capacidade, um conversor, aliás, com uma bela capacidade. Eu coloquei só um pouquinho de tinta aqui. Eu criei um tomzinho de verde. E eu coloquei só um pouquinho de tinta aqui para testar e para usar a caneta. E eu vou rosquear aqui de novo. Inclusive eu vou deixar um aviso agora aqui, no finalzinho desse vídeo eu vou colocar um bônus. Então esse bônus vai ser eu preparando essa tinta verdinha aqui, tá? Fica até o final do vídeo então. Quando eu me despedir você continua assistindo, que eu vou colocar esse finalzinho preparando essa tinta aqui. Então, olha, se a gente for comparar com alguma caneta, só para falar de tamanho, por exemplo, uma caneta bem conhecida, que seria a Kakuno, ó, ela é aqui pelo menos 1,5 cm maior. Se eu pegar uma outra, vou pegar aqui a Prefonte, ó, ela também é maior, mais de meio centímetro. Se eu pegar mesmo aqui, ó, a Pelican Twist, ó, se eu pôr na pontinha aqui, ó, ela é maior que a Pelican Twist também. Aí se eu abrisse aqui, ó, a Pelican Twist, peraí. Ela tem até uma pena razoável aqui, mas nem... Olha a diferença de tamanho, né? Ó. Realmente uma pena grande.
Uma pena maior que eu tenho aqui, para falar de comparação, também é da Jinhao Mini, que é uma pena que eu acho grande, ó. Não é muito maior, ó. Eu falo que essa pena aqui eu até considerava essa pena grande, porque se eu fosse comparar com outras, né, se eu pegar a Morandi aqui, por exemplo, olha, vou fazendo comparações, né, mas ó, olha o tamanho dessa pena da Morandi comparado com essa da Jinhao Mini, olha só a diferença de tamanho. E aí que essa aqui já é pequena perto da Dao. Se eu colocar as duas, olha só que absurdo. Se eu pegasse aqui uma caneta bem conhecida que é a Kakuno, olha. Bem maior, né, que a pena da Kakuno, ó. Bem maior. Então, aí a gente vai entrar em outros aspectos aqui que são pessoais meu, né? Não se aplicaria para todo mundo. Eu vou arrumar meu telefone aqui que ele tá quase caindo. Bom, agora acho que eu consegui encaixar um outro suporte aqui provisoriamente. Como eu estava falando, a questão da escrita eu diria que eu tenho uma questões pessoais mesmo em relação à caneta, que é o seguinte: a caneta é espetacular para escrever, ó, tem um fluxo espetacular, é super macia para escrever, uma pena super macia, dá até para escrever reverso, olha só, escreve bem até reversa, com a pena ao contrário, ó. Que é uma pena grande, né? Então, o que eu tenho aqui a dizer em relação a escrita é que eu estou me adaptando cada vez mais com penas mais finas, sabe? Essa sensação dela deslizar muito e uma letra mais grossa não está me agradando mais tanto. Eu falei para vocês que no começo que eu entrei para esse mundo, eu tinha em mente que eu ia me apaixonar pelas penas médias, mas cada vez eu já tenho mais certeza de que a pena fina, que escreve bem para mim, é perfeita, tá? E digo mais ainda, se ela arranhar um pouquinho só, não me desagrada. Então é muito interessante como a gente vai, na medida que a gente vai usando canetas diferentes e vai adquirindo mais experiência, a gente vai entendendo melhor do que a gente gosta e do que a gente não gosta, né? E até vou mais além, de repente mais para frente eu possa não gostar mais da pena fina e querer experimentar de novo uma pena mais grossa,
Então eu tenho já essa opção aqui comigo na minha coleção, né? Por isso que eu acho muito válido você fazer esses testes de comprar canetas modelos diferentes, pena pequenininha, pena grande, uma caneta maior, uma caneta menor, uma mais fina, uma mais grossa. Essa daqui com essa seção, né? Aí, para quem está assistindo esse vídeo aqui, caiu aqui nesse vídeo, é uma seção como essa daqui, por exemplo, ó, que ela é ergonômica. Ela tem faces que você apoia os dedos aqui, ó, fica super confortável, tá? E ela não movimenta, né? E aqui ela tem um ângulo, tá? Ela tem um ângulo, ó. Ela não desce reta, ela vem para frente assim, ó. Ela tem um ângulo, então isso facilita demais a minha escrita, tá? Me dá uma sensação maravilhosa de segurar a caneta e escrever com mais precisão do que uma redonda, que também é o caso da Kakuno. A Kakuno também é exatamente a mesma seção daquela Jinhao 66 Color Soft, essa daqui. E essa daqui é a Pilot Kakuno. Também essa seção aqui dela, para mim, assim, é espetacular para escrever. E aí essas canetas redondas, por exemplo, uma caneta que eu elogio demais, que eu gosto muito, que é a Jinhao 992. Ela é redonda, só que ela é mais fininha, ó. Ela é bem mais fininha e ela tem esse ressalto aqui, ó, que ajuda a parar o meu dedo, a frear o meu dedo. Então, você começa a escrever por muito tempo, uma página, duas, três, você vai começar a transpirar um pouco, né? E o meu dedo começa a deslizar, e aqui ele dá uma seguradinha, né? Apesar de não ser a perfeita para mim, ela não me incomoda. E essa daqui é a mesma coisa, a Jinhao da Dao, só que ela é mais grossa, né? Ela é mais grossa, ela tem uma pena muito maior, então isso muda a distância aqui também de você escrever, né? Afeta a distância aqui, você chega menos aqui perto do papel, da folha. E a pena média, né? Uma pena mais grossa. Então, quando eu faço os movimentos, é super agradável. É super agradável. Só que para escrever os textos do jeito que eu escrevo, com caligrafia técnica, assim, né? De letra de forma, tal, eu prefiro. Já eu tô dando preferência para as penas mais finas. Então, agora eu vou mostrar para vocês um trecho escrevendo com ela, tá? E depois vocês vão assistir aí na sequência. Eu já vou aqui me despedir de vocês. Vocês vão assistir o trecho escrevendo com ela e na sequência um bônus aí no vídeo de eu criando esse verdinho aqui, esse tom de verde, a misturinha de tinta que eu fiz, e que eu achei super agradável esse verde aqui também. Então essa daqui é a Jinhao da Dao 9016, uma caneta linda. Eu achei ela linda, essa cor âmbar. Tem ao preto black piano, tem vermelho, tem cores lindas também. Tem uma branca leitosa, assim, perolizada, linda também. Uma caneta baratíssima, né? Também. Eu nem lembro quanto que eu paguei nela. Deixa eu verificar aqui quanto que eu paguei nela. Eu paguei R$43 nessa caneta, com os impostos, na AliExpress. O preço dela tava
29,99 no site, aí foi para 43,47 com os impostos. R$ 43 nessa caneta, gente. Espetacular. E aí a cor dela é Transparent Coffee, tá? Com café transparente, mas eu falo que é âmbar, né? Então é isso. Assistam aí o vídeo escrevendo com ela e depois criando esse verdinho aqui muito legal.